Sempre é importante lembrar que Capão do Leão costuma ter nomes de relevância em muitas áreas, geralmente com pouca divulgação no seio da comunidade. E na música, quando se fala em cantora, temos Daniela Moreira. Do alto de sua voz imponente, ela já detonou heavy metal em palcos de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Ela já encantou cantando óperas em Brasil e Portugal. A cria do Parque Fragata vai nos contar tudo sobre sua carreira e sua infância em solo leonense, onde ainda residem seus pais. Daniela, seja bem-vinda. Conta sobre tua infância no Capão do Leão, como era morar no Parque Fragata. Oi, Luiz, tudo bem? Daniela Moreira aqui então, para responder as tuas questões, né? Falando da primeira, sempre morei no Capão do Leão, embora tenha aí uma estreita ligação com Pelotas também, né? Depois, na adolescência, fui estudar em Pelotas, música, mas o ensino básico sempre foi no Capão do Leão também. Enfim, estudei, trabalhei, fazia muitas atividades em Pelotas, mas eu sempre vivi no Capão do Leão. Na verdade, eu morava na Ceval. O primeiro lugar que eu morava foi na Ceval. Meu pai trabalhava para a Ceval, né? Então foi o primeiro local onde eu morei no Capão do Leão. Meus pais vieram da Capela da Buena, do Morro Redondo. Parte da minha família materna ainda vive no Morro Redondo até hoje. Depois eles se mudaram então para Ceval, né? Eu era praticamente recém-nascida, né, quando eles foram morar lá. Então, na verdade, eu morava lá naquele caminho depois do cemitério. Então, morei um tempo ali. E aí, quando eu tinha 6 anos, a gente foi pro Parque Fragata. Meus pais moram lá até hoje. Eu morei dos 6 até os 28 anos no Parque Fragata. Então, foi muita coisa. Tô com quase 35 aí, então, muito tempo morando no Parque Fragata. Bom, fui aluna do Gabriela Gastal, um colégio que eu amava muito, assim, tenho lembranças muito queridas do Gabriela Gastal. Depois, na sexta série, eu fui daí para o Castelo Branco, né? Já decidi ir para lá, onde eu estudaria o restante do ensino fundamental e o ensino médio. Interessante falar isso, que eu digo que eu decidi isso, né? Acho que eu sempre fui uma criança muito determinada, assim, nas minhas escolhas. A minha irmã, que é mais velha, comenta isso, minha mãe comenta isso, porque a gente até tinha uma outra escola ali no Parque Fragata, né, que é a escola Parque Fragata, que eu poderia ter feito sexta, sétima e oitava, mas eu fui direto para o Castelo Branco, né? Teve outras colegas minhas que saíram do Gabriela Gastal que também fizeram esse caminho. Queria fazer isso, queria ir para a escola maior, para o centro da cidade. Acho que isso aí já diz algumas coisas sobre a minha personalidade, que foram se mostrando em toda a minha vida. Mas então, assim, sempre morei ali no Parque Fragata. Mas tive uma infância muito tranquila, eu sempre fui uma criança muito tranquila também, fazendo muitas coisas em família sempre, né? Minha família é uma família católica, cresci dentro da igreja católica também, junto com os meus pais. Meus pais trabalharam muito tempo no sentido de trabalho comunitário com a igreja, com o Senhor Ressuscitado, que é a igreja ali do Parque Fragata. Então eu fazia muitas coisas ali também, né? Então eu vivia ali no meu convívio com família e amigas, colegas de colégio dali do entorno, da onde eu morava também, e nas atividades da igreja, da Senhor Ressuscitado. E daí não somente atividades religiosas, né? A igreja fazia muitos trabalhos comunitários, assim, né? Então eu, como estava sempre na igreja, ali tive a minha infância, início da adolescência, estava muito na igreja. Também tinha outros projetos comunitários que eles ofereciam e eu estava sempre ali em volta. Então me lembro de fazer aula de artes, fazer aula de dança. Cheguei a fazer algumas atividades assim também pela comunidade. Mas era isso, assim, era uma vida muito tranquila em família ali. Teu envolvimento com cultura é de longos tempos, começando no tradicionalismo. Que lembranças tens das participações no CCN da Escola Castelo Branco e no CTG do Cefet? Sim, meu envolvimento com a cultura acho que
desde meu nascimento, assim. Eu lembro de ter 4 anos quando eu cantava para minha mãe e cantava para os cachorros que a gente tinha. O que exatamente e como eu cantava, eu não lembro. Acho que eu criava muitas músicas, eu acho. Mas eu fazia isso, lembro desde os 4 anos, assim. Então, eu fiz aulas de dança comunitárias, assim, na igreja, como eu comentei, de diferentes estilos. Aos 12 anos eu fiz tango, por exemplo, fiz street dance por uma época também. Dançava, tinha os grupos de dança da própria igreja também, que a gente fazia aquelas danças mais coreografadas, assim, quando é bem criança mesmo, que não exatamente de um estilo específico, né? Mas então sempre estive em volta de dança, música, né? Assim, daí eu estava no Gabriela Gastal ainda, na 5ª série, e eu participei de um grupo vocal. Tinha um professor ali do Parque Fragata também, que se formou em música. Depois de muitos anos a gente foi se reencontrar. O Isamir, ele é formado em música também pela UFPEL. E acho que foi meu primeiro contato realmente, assim, né, com uma aula de musicalização, né? Então eu estava na 5ª série, era um grupo vocal com poucas pessoas, poucos estudantes, éramos 5. Mas então já teve um momento ali também que eu comecei a cantar e tal. Mas então fui para o Castelo Branco, daí então foi onde eu tive um contato maior, aos 13 anos, com as danças de tradições gaúchas, com o CCN, foi montado naquele ano no Castelo Branco, e também foi um momento muito, muito especial para mim, assim. Meu pai ouvia muito música gauchesca em casa, então eu sempre gostei de dançar. E queria ter esse contato com as minhas raízes, com a minha cultura, e gostava muito, assim, eu dancei, lembro que dancei desde o primeiro encontro até o último encontro do CCN, do Castelo Branco. Gente, parei de dançar porque o grupo foi encerrado, na verdade foi isso que aconteceu. E aí o nosso ensaiador na época, Pierre, o nome dele, né? Ele estava começando um trabalho com o Carreteiros do Sul, que era o CTG do Cefet, né, do IF. Ele estava começando o trabalho como ensaiador lá, ninguém dançava no grupo, e aí então ele resolveu levar algumas pessoas do CCN, do Castelo Branco, para o CTG do Cefet, para ajudar ele realmente a montar o grupo lá. Então isso foi muito legal, né, saber que estavam saindo alunos do Castelo Branco, nós não estudávamos no IF, nós não estudávamos no Cefet, estávamos saindo do Castelo Branco para ajudar a compor o grupo de lá, né, que precisava de um reforço com dançarinos. E aí eu fui uma dessas dançarinas que foi dançar no Cefet e também estava bem na época de transição para o IF. Foi muito bacana porque aí a gente teve uma experiência um pouco maior, de um grupo que tinha um viés, uma cara, uma prospecção um pouquinho mais profissional, digamos assim, né? Buscava os grandes encontros e competições de dança, inclusive a gente participou de algumas, pude concorrer com alguns grupos grandes da época. Na época era o Aldeia dos Anjos, eu não sei se continua sendo um dos grandes grupos, mas na época era um grande grupo, era grande referência pra gente, a gente encontrava com eles em diferentes apresentações, em diferentes competições. Também viajei mais daí, né, pelo Rio Grande do Sul, com o CTG do Cefet. Ali no Castelo Branco a gente realmente tinha um grupo mais ali dentro da nossa cidade, com apresentações bem locais, mas foi uma época muito boa de dança. Me lembro que depois dancei uma época no CTG do Cefet, mas precisei sair quando percebi que estava com muitas atividades e eu precisava focar em alguma coisa. Eu já estudava na mesma época música, já tinha bandas e eu precisava focar no que eu queria, não estava dando conta de todas as minhas atividades, assim, artísticas, além dos meus estudos da escola. E aí, como eu tinha banda e tudo, eu decidi focar na música e por isso eu parei de dançar nos grupos de danças tradicionais gaúchas. Foste alçada no rock and roll através da banda Sigma. O que nos conta sobre esse período que seria o início da tua estrada como cantora de uma forma, digamos, mais conhecida? Eu já comecei a falar sobre algumas informações que elas se misturam um pouco. Então, teve isso, assim, sempre gostei de cantar, desde os 4 anos, como eu já comentei.
Sempre gostei de dançar também. Acho que a música estava presente na minha casa muito, seja eu cantando, ou seja na música ouvindo e dançando. Meus pais também gostavam muito de ir a bailes e a gente ia junto com eles. Acho que isso formou a minha vontade de ser cantora. E eu cantava, como já comentei, em casa, né? Para minha mãe, para os animais. Mas talvez se a gente for ver assim o início do canto tenha sido neste grupo. Na quinta série teve esse professor que fez licenciatura na UFPEL e que fez um projeto na escola, né? Que ele queria levar aulas de musicalização, de canto para a escola. Eu acho que na verdade ali é que começou tudo realmente. Lembro que eu estava na quinta série. Quando eu fui pro Castelo Branco, já na sexta série, aquilo tinha ficado muito na minha mente, aquilo tinha sido decisivo. E aí eu queria montar uma banda, sempre quis montar uma banda. Tentei com algumas amigas, assim, eu tinha essa vontade. Eu lembro de pegar revistinhas nas lojas, tipo Multissom, as lojas que a gente tinha de música antigamente em Pelotas, ia para Pelotas, pegava aquelas revistinhas e ficava imaginando, a gente precisa de tanto para conseguir comprar tal instrumento, tentando convencer algumas colegas, algumas amigas minhas, porque eu queria montar uma banda só de mulheres, que depois acabei entre aspas, tendo, né? Praticamente só de mulheres. Mas então era a minha vontade, aliás, na sexta série. Eu já tinha essa vontade, era uma menina que eu tentava convencer as minhas colegas a gente dar um jeito de conseguir instrumentos e aprender a tocar os instrumentos e montar uma banda. E eu já gostava de rock na mesma época, né? Comecei a gostar de rock. Na época que eu quis ter uma banda, já era uma banda de rock que eu queria, né? Muito por influência de amigos, de pessoas mais velhas que conviviam com a minha irmã, né? A minha irmã Estela, que é 6 anos mais velha do que eu, e o grupo com o qual ela convivia é que eram pessoas que escutavam rock, e eu acabei assimilando aquilo ali também por estar em contato, por estar ao redor deles. Mas então eu acho que o meu começo aí como cantora começa lá nesse grupo vocal na quinta série, porque foi dali que eu fui pro Castelo Branco e queria montar uma banda, todo custo e tal, né? Ali com as meninas eu não consegui, com as minhas amigas eu não consegui. Mas aí precisaria fazer as contas agora, não lembro em que série eu estava. Eu já estava no ensino médio, né? Quando eu estava com 15 anos, primeiro ano do ensino médio, houve uma atividade na escola, que era aquelas atividades de final de ano que todas as turmas tinham que fazer uma série de gincanas e davam pontos para depois ver qual seria a turma vencedora, né, da gincana de final de ano. E aí, uma das atividades era fazer alguma apresentação artística. E aí tinha um menino na minha turma que tocava violão. Eu lembro de falar, bom, então a gente faz a parte artística, eu canto, tu toca. Mas eu nunca tinha cantado com ninguém. Que eu queria ter essa prática, eu cantava para mim em casa, ouvindo música, mas eu nunca tinha cantado e tocado com alguém. Então a gente ensaiou uma música, não lembro qual era a música específica, mas eu sei que era uma música da Pitty. E aí a gente se apresentou, que eu lembro também a gente ganhou esse desafio, a gente que acabou ganhando essa apresentação entre as turmas, pelo menos a apresentação artística, né? Naquele momento existia uma outra turma, se não me engano a gente não estudava no mesmo turno, eu não tinha contato com ele, mas estava participando da gincana, estava numa outra turma, o Ed, né, nosso conhecido atualmente usando o nome Ed Russo, que era já na época um dos integrantes da Sigma. E aí ele me ouviu cantar. A Sigma é que era a famosa banda de rock, de pop rock da cidade, que já tinha muitos anos de existência, os meninos já eram mais velhos. E aí ele me ouviu cantar e falou pro irmão dele, né? Disse, o Emerson, disse, olha, tem uma menina lá no colégio que canta super bem e tal, gosta de rock. E ouvi ela, tu tinha pensado em colocar um vocal feminino na banda, quem sabe chama ela para fazer um teste. E aí foi assim que surgiu. Então foi através de uma apresentação no Castelo Branco. E aí os meninos entraram em contato comigo e eu fiquei super nervosa. Eles pediram para eu decidir algumas músicas para eu cantar. E aí me lembro que fui, assim, com todo o apoio dos meus pais, né? Porque meus pais poderiam achar, assim, uma loucura uma menina de 15 anos ensaiar no Jardim América com uma banda que 3 integrantes eram maior de idade, né? Eram mais velhos. Eu digo sempre que meus pais me apoiaram muito nisso, né? Meu pai me levou, me acompanhou. Fui, cantei as músicas lá que nós havíamos decidido.
Me lembro que no momento foi muito difícil, os guris me ajudaram, porque eu só tinha tido aquela experiência cantando com o rapaz tocando violão, e aí com uma banda inteira eu tava perdida, assim. Mas foi algo que eu rapidamente me adaptei, assim, né? Mas logo no início foi uma coisa, assim, louca, né? E aí me lembro que eles decidiram que eu ia entrar pra banda, e aí a gente escolheu um repertório, que a gente ia fazer um repertório da Jovem Guarda em estilo mais rock, né? Mais pesado. E aí a gente se apresentou na Festa da Melancia, aí já de 15 para 16 anos, eu ainda não tinha feito 16 anos, né? Na virada do outro ano. Eu fiz o meu primeiro show, foi dali que surgiram outros shows, se apresentando na Feira do Livro, entre outras atividades, e aí sempre foi assim, né? Fiz um show que alguém me viu, ou um vídeo que foi gravado, que estava na internet, e que depois isso me gerou um outro convite para uma outra banda, né? Com a Vetton foi assim, né? Foi a banda de Gothic Metal que eu tive depois da Sigma, que era uma banda originalmente só de mulheres. Na época que eu entrei, a gente tinha um menino no baixo, né? E hoje também ela segue com um rapaz no baixo, os demais integrantes são mulheres. E foi assim também, foi através de ver um vídeo que eu tinha gravado com a Sigma, que acabei tendo um convite para fazer um teste para ir cantar na Vetton, né? Então foi sempre participando de uma coisinha aqui e ali que outras pessoas me ouviram e surgiram esses convites. Também foram os guris da Sigma que me incentivaram a começar a estudar formalmente canto e música, porque logo que eu entrei, assim, eu era jovem e tal, tinha algumas coisas para desenvolver vocalmente, e eu não fazia ideia, não conhecia onde eu podia estudar, o que eu podia fazer. E aí eles é que me indicaram, disseram, tem o Conservatório de Música em Pelotas, né, você vai poder estudar canto. E aí eu fui me informar. Então eu realmente sempre fui alguém me diz tal coisa, eu sempre fui buscar, fui atrás, né, tentar descobrir como é que funcionava. E foi assim que eu fui descobrir o Conservatório de Música, entender que existia um curso de música de bacharelado em canto na UFPEL, mas que eles também tinham esse curso de extensão, e me inscrevi, consegui uma bolsa, né? E fui estudar tanto teoria musical como canto, que eu não sabia, fui estudar canto lírico, né? Me foi apresentado que seria canto lírico no primeiro dia de aula. E aí, na época, eu já gostava de heavy metal, então ali, ó, tudo isso antes dos 16 anos. Já gostava de heavy metal, conhecia Nightwish, que era uma grande banda de symphonic metal finlandesa que possuía uma vocalista lírica como cantora, e eu adorava a banda, adorava ela cantando. E quando me disseram, você vai estudar canto lírico aqui, eu pensei, ótimo, vou cantar igual a Tária? Quero. Então também foi através da Sigma que eu fui parar no Conservatório de Música, começar a estudar formalmente música, o que me gerou aí fazer a faculdade depois e todos os restantes de títulos que eu tenho na área da música. Já que entramos na parte do heavy metal, foi uma surpresa quando te anunciaram como vocalista da banda Vetton, substituindo ninguém menos que a magistral Carla Domingues. Como foi essa experiência e que feedback tivesse nessa banda que é conhecida nacionalmente? Bom, então como eu te falei, já desde muito cedo eu tinha muita vontade de ter uma banda só de mulheres. Interessante que um pouco antes de entrar para Vetton, eu, o Emerson e o Regis, né, eram outros dois integrantes da Sigma, a gente na verdade montou um trio que era Sombria. Nunca saiu muito do papel, mas era uma ideia de montar uma banda de gothic metal, de música autoral, cantando em português. E a gente tinha a M26, que era uma banda que também teve a Carla Domingues como vocalista e que cantavam em português. Carla Domingues, que, como tu falou, também foi vocalista da Vetton. A gente tinha a M26 e a Vetton como referências para Sombria. Então a gente ficou alguns meses ali tentando, até fizemos algumas músicas autorais da Sombria. Não lembro exatamente por que a coisa não foi muito para frente, mas foi tudo muito junto, assim, que eu lembro. Logo depois disso, aconteceu da Luísa, que era baterista da Vetton, vi um vídeo meu na internet, mas também houve a coincidência de que na época minha irmã estudava com ela. As duas faziam artes visuais na UFPEL. E aí eu não lembro bem como foi a conversa, mas
A minha irmã, acho que tinha na câmera dela um vídeo meu cantando, e de alguma forma a Luísa também viu aquele vídeo, viu que era a mesma pessoa, enfim, falou assim, bom, Estela, a tua irmã canta super bem, ela tem um grande material vocal, já estava estudando canto lírico na UFPEL, no curso de extensão, né? E aí ela falou, bah, sei lá, né? Me passa o contato da tua irmã para eu entrar em contato com ela para ela fazer um teste para banda. Na verdade, entrei realmente para Veston no mesmo período, assim, coisa de mesmo mês, tá? Que eu entrei na graduação em canto lírico. Eu já estudava, já fazia 2 anos que eu estudava canto lírico e teoria musical antes de entrar para a faculdade. E aí foi, tipo, tudo muito junto. Então, vê que as coisas aconteceram também numa época da minha vida, tipo, muito juntas, né? Então, eu já conhecia a Veston, já conhecia a M26, já conhecia a Carla. Também já tinha ouvido falar da Carla Domingues, porque estudava no conservatório. Ela tinha se formado recentemente como cantora lírica lá na UFPEL. Então, ela era uma referência para todos nós, alunos, né? Ali da extensão, de quem estava entrando na faculdade. Eu estava recém entrando na faculdade também, já conhecia ela. E com certeza foi um grande desafio, era o que eu mais pensava, né? Tanto porque na época eu sentia muita dificuldade de cantar o repertório que a Carla cantava, né? Cantar nos tons dela, algo que a gente só foi entender na banda muito tempo depois, porque inicialmente eu fui classificada numa classificação vocal, digamos, próxima da Carla. Teoricamente não era para eu ter tanta dificuldade, claro que são várias características que definem aí uma classificação vocal e o repertório adequado para essa voz, mas teoricamente não era para ser tão difícil, eu tinha uma dificuldade muito grande de cantar as músicas da Carla. Muitos anos depois isso foi fazer mais sentido porque eu descobri que eu estava cantando uma classificação vocal errada. Mas também assim, né, já vou abordar um pouco esse assunto, estava numa classificação vocal errada porque, como é a bandeira que levanta até hoje, tem a ver com a minha pesquisa de doutorado em canto também, eu sou uma crossover vocal, então eu adapto a minha voz. Então o que aconteceu naquela época é que eu fazia uma adaptabilidade, alguém me disse, você é uma soprano, então eu adaptei a minha voz para soar como uma soprano, então na verdade eu enganei a todos, né, inconscientemente. Sem saber, muito jovem, eu acabei enganando a todos. Porque soava realmente como uma soprano, mas nunca fui. Né? Depois, muitos anos, eu fui reclassificada como mezzo-soprano. E aí, inclusive, fez mais sentido o fato de ser tão difícil cantar as músicas da Veston na voz da Carla Domingues, né? Mas então eu tive que criar uma adaptabilidade. Naquela época eu acabei usando muito mais belting, né? Cantava com mais punch, que a Veston não buscava tanto isso, mas eu acabei necessitando fazer isso para conseguir cantar um repertório mais antigo da banda, né? Fizemos algumas composições próprias naquela época, né? Aí já mais direcionadas para minha voz, mas então eu acabei gerenciando um outro vocal para a Veston. A Veston trabalhava com vocais mais líricos, mais suaves, e eu acabei entrando com um vocal mais agressivo. Talvez foi a vocalista mais diferente que elas já tiveram até hoje, né? Que acabei trabalhando com um vocal mais agressivo, mas foi porque na época era o que eu conseguia para realmente dar conta do repertório da Carla, né? Que é uma cantora que até hoje, assim, admiro pra caramba, né? Tanto no trabalho de música popular, de metal, como no trabalho de música de concerto dela, né? Claro, hoje eu já adapto muito melhor a minha voz para também cantar as coisas suaves, né? É que naquela época eu era uma jovem de 18 anos ainda me descobrindo ali com as minhas tantas vozes, porque também era isso, eu tinha muitas vozes, por ser realmente esse perfil de crossover vocal, né? Aquela pessoa que canta diferentes técnicas vocais em repertórios diversos. Isso já se mostrava naquela época. Então eu via em mim muitas vozes e eu tinha que conseguir lidar com aquilo. Fala mais sobre o teu ingresso na faculdade de canto da UFPEL e que portas tua graduação abriu. Eu fui estudar no curso de extensão do Conservatório de Música de Pelotas, né, que era um curso aberto à comunidade, também muito direcionado para ser um curso de formação para quem quisesse fazer o teste específico depois. Antigamente, a UFPEL possuía um teste específico para quem ia estudar música. Então, além do vestibular normal, a gente precisava fazer um teste específico de música, que era uma prova teórica, responder algumas questões teóricas,
tinha uma parte de solfejo e leitura de partitura na hora e uma prova prática do instrumento que tu fosse escolher fazer, né? No meu caso, canto, então eu tinha que cantar determinadas peças que eram pré-definidas pela banca da universidade, né? O curso de extensão ele já servia para te preparar, como um curso preparatório, depois para o teste específico da faculdade, né? Hoje esse teste não existe mais, porque quando a UFPEL ingressou no SISU, foi uma decisão da reitoria de que, ao ingressar no SISU, nenhum outro curso ficaria fora da forma de ingresso do SISU, que a demanda era utilizar apenas o SISU como forma de prova, de seleção de ingresso. Então, hoje não existe mais esse curso específico nos cursos de música da UFPEL e existe depois um teste de nivelamento, feito pelos professores, um teste de nivelamento para pegar estudantes que nunca estudaram música e eles passam por um ano, digamos assim, de treinamento antes de realmente fazer as disciplinas obrigatórias de teoria, enfim, entre outras questões. Mas voltando aqui para mim, então eu comecei a fazer esse curso como assim, é um curso de extensão, eu não visualizava que eu iria estudar música, certo? Era meu hobby, eu tinha banda e queria estudar música, né? E fui me interessando cada vez mais a partir do momento que fui tendo as aulas. Mas eu estudei todo o meu ensino médio, isso foi concomitante, né? Eu estudei todo o meu ensino médio visando que eu iria fazer química. Só que eu fui estudando, fazendo curso de extensão e gostando muito. Eu lembro que eu levava os meus exercícios de teoria musical para estudar no intervalo da aula no Castelo Branco. Acho que acabei me envolvendo demais assim com aquilo foi tomando realmente muito dos meus desejos, enfim, né? E comecei a entender mais sobre canto também, sobre técnica de canto lírico, conhecer repertório, e aquilo realmente foi me apaixonando, né? E aí, o que aconteceu é que quando chegou ao final do meu ensino médio, que eu fui fazer o vestibular, estava muito indecisa, eu não sabia mais se eu queria fazer química. E eu lembro que na época o meu professor de canto, que era o Fábio, um baixo, que era aluno do bacharelado em canto da UFPEL, ele era meu professor, né, no curso de extensão. O curso de extensão era dado pelos alunos da graduação do bacharelado em música. Ele me disse assim, olha, eu acho que você tem todo o perfil, você tem muito talento, você tem muita determinação, você tem todo o perfil para fazer o curso, né? Ali começou a ficar dividida, né? Aí eu fui analisar quais eram as minhas possibilidades. Eu podia, se me inscrevesse no curso de música, como eu teria que passar por um teste específico em música, eu deveria escolher 2 cursos, né? Meu primeiro curso era o meu curso de música, que eu havia decidido, e eu escolheria um segundo curso. Caso eu não passasse no teste específico, a minha nota do vestibular normal seria utilizada automaticamente para esse segundo curso, a segunda opção de curso. E aí depois eu poderia ainda tentar desistir da primeira oferta e ir para o segundo curso. Então optei por fazer isso. Eu disse, bom, então eu vou me inscrever no curso de música, bacharelado em canto, como primeira opção, vou fazer o vestibular normal e tendo a segunda opção como curso de química, licenciatura. E aí eu pensei assim, bom, vou fazer o teste específico, vou ver o que acontece. Depois eu decido para que curso vai a minha nota. Só que eu fiz o teste específico e eu passei em primeiro lugar de toda a minha turma naquele ano. E eu achei que isso era um grande sinal, um sinal de que eu tinha que então seguir com o curso de música. E assim eu fiz. Na verdade, teve uma outra informação que eu não falo muito, algumas pessoas não sabem, mas eu dançava no CTG, no IFE, né? Eu já tinha parado de dançar nessa época, porque estava aí tocando na Sigma, estudando no curso de extensão da faculdade, então estava com muita coisa para fazer, mas eu tinha tido aquele contato com o IFE, e aí tinha gostado também, né, do IFE. E aí, eu, um pouco antes de fazer o vestibular da música, porque a UFPEL vinha de uma greve. O ano que eu fiz o vestibular, eu fiz em 2009, aquele ano em que eu fiz o vestibular, ele foi um vestibular atrasado, porque a UFPEL vinha de uma greve longa que tinha se estendido. Então, antes, eu já tinha feito um vestibular também, porque a UFPEL estava em greve, eu disse, bom, então vou fazer o vestibular, vou fazer o IFE. E eu fiz gestão ambiental, passei na gestão ambiental. E comecei a fazer o curso, então segui estudando para música e tudo, mas fiz o curso de gestão ambiental. Eu fiz quase um semestre inteiro. E aí, enquanto eu estava naquele semestre, eu fiz o vestibular da música, passei, enfim, e aí lembro que, assim, estava nas primeiras aulas, naquela época a gente podia fazer 2 cursos,
em universidade pública ao mesmo tempo. Estava fazendo já as aulas de gestão ambiental, não estava gostando de algumas coisas, algumas disciplinas eram dificílimas para mim, que eu sabia que ia ser um desafio. E aí, enfim, fiz o vestibular na mesma época, passei para música, e aí, num primeiro momento, eu comecei a assistir as aulas concomitantemente, né, fazendo os 2 cursos. Só que aí as primeiras aulas da música foram maravilhosas, eu comecei a me encantar. Só que a carga horária da música era muito grande, muito maior do que a da gestão ambiental. E eu sabia que eu não ia dar conta dos 2 cursos, eu ia começar a ter que faltar em alguma coisa. A gestão ambiental tinha esses desafios, que tinham disciplinas que não estavam sendo agradáveis para mim. Enquanto na música, eu vi que tinha algumas coisas que eu teria dificuldade, né, que eu precisava me dedicar, mas tudo era empolgante. Então, diante disso, eu desisti da gestão ambiental, já quase no final do primeiro semestre. Eu lembro que eu não fiz as provas finais daquele semestre, nunca mais voltei no IF nem para cancelar minha matrícula. Em algum momento eles me cancelaram lá por abandono, mas eu nunca nem voltei para cancelar minha matrícula, porque eu queria me comprometer com a música mesmo, né? E porque foi isso, desde o início houve uma identificação muito forte com todas as áreas da música, porque na graduação em música, no bacharelado, a gente estuda várias matérias gerais, né? A gente estuda história da música, de concerto mundial, a gente estuda história da música de concerto, conhecido música erudita, entre aspas, a gente não usa muito esse termo. Eu não gosto de usar esse termo erudita, porque ele é um termo que gera uma elitização, né, em comparação a determinados grupos de pessoas e de outras músicas. A gente não usa mais música erudita, né? A gente usa música de concerto. Então a gente estuda música de concerto brasileira, música popular, a história, né? A história em geral, claro, né? Porque é impossível estudar tudo, não tem tempo hábil para isso numa graduação de 4 anos. Então a gente estuda o instrumento, a gente estuda a história e literatura do teu instrumento. No caso do canto, estudava anatomofisiologia vocal, mas eu tinha várias outras disciplinas, harmonia. Escolhi um outro instrumento, eu estudei piano, estudava análise, que é a análise musical, você pegar uma partitura, saber analisar ela. Várias outras coisas, né? Estética musical. Enfim, a gente estuda várias coisas além do teu instrumento. Você vai ter um estudo geral sobre música. Com isso, eu fui percebendo que eu me interessava por tudo da música. Lógico que tinha algumas disciplinas que eu tinha mais facilidade que outras, mas tudo me era gratificante. Então eu percebi que ali era o meu mundo mesmo, que era o que eu queria fazer, que era no que eu queria me especializar. Então, assim, eu sempre fui, desde o início, uma aluna muito aplicada, mas então uma aluna também que já mostrava uma predisposição para as diferentes áreas da música que eu estudei, né? Mais uma vez eu fiz a música bacharelado em canto, né? Então era um curso prático. Estudava outras vertentes, né? Inclusive questões de musicologia também, etnomusicologia, cheguei a estudar, início de pesquisa em música. Mas eu era uma aluna que eu tinha uma habilidade para todas as diferentes áreas da música, né? E conseguia desenvolver bem ali os trabalhos. E nada para mim era pesado, né? Como eu já disse, tudo era muito instigante. Então não foi difícil para mim ser também uma pessoa que tantos professores como colegas chamavam para fazer coisas, fazer projetos. Então, assim, ingressei no curso de música em 2009. O curso era 4 anos, eu decidi fazer em 5. Eu queria fazer um ano a mais, porque a gente precisava fazer tanto o trabalho de conclusão de curso, a pesquisa, como precisava fazer um recital solo. A gente faz 2 recitais durante o curso, na verdade, né? Um na metade do curso e outro no final. E aí eu visualizei que ia ser muito pesado, que eu queria fazer bem, um trabalho bom no final do meu curso. Então eu, no final do 4º ano, fiz o TCC, no final do 5º ano eu fiz o recital. Foi um recital que eu cantei, vários estilos de música de concerto, e também levei na época a minha banda de heavy metal, que eu tinha na época, que era a Helma, e que era uma banda de heavy metal sinfônico, e tocamos também 2 músicas no final do meu recital de formatura em canto lírico, que era uma coisa que nunca ninguém tinha feito, né? Levar uma banda de heavy metal para tocar junto consigo, né? Isso aí também começou uma movimentação que até hoje eu vejo que reverbera na UFPEL, fico muito feliz com isso, com projetos de música popular e de pessoas levando estilos diferentes também para os cursos de música de concerto.
Mas enfim, então eu sempre fiz muita coisa na faculdade, me envolvi sempre em muitos projetos, acho que isso foi uma coisa que fez diferença. Eu também buscava as bolsas dos projetos que tinham na graduação, então estava sempre trabalhando. Fui monitora do LIG, que era um laboratório de informática que existia na época. Depois participei de vários projetos de extensão na faculdade, tanto dando aula no extensão, como no projeto Ópera na Escola, e também participei, acho que foi o projeto que me gerou oportunidades, que era um professor da área da história e da musicologia, história da música, no caso, né? E da musicologia. Ele me conhecia, me via como essa pessoa que era super responsável e que estava sempre fazendo projetos na faculdade. Eu também, assim, eu montava meus próprios recitais, né? Às vezes, assim, tinha alguns professores que montavam seus recitais, mas eu já na época da graduação eu montava recitais solo ou com os meus colegas, eu mesmo organizava, então eu fazia muita coisa acontecer, digamos, né? E aí esse professor era professor lá na UFPEL, mas ele também trabalhava no Centro Israelita Porto Alegrense. Ele, na verdade, morava em Porto Alegre, ele vinha dar aula em Pelotas, mas morava em Porto Alegre. E ele era o diretor musical do Centro Israelita Porto Alegrense. E aí ele fez um projeto conjunto, UFPEL e Centro Israelita, onde ele ia escolher alguns estudantes para começar a trabalhar com música de comunidade judaica e ia levar esses alunos, fazer um trabalho de pesquisa dentro da Universidade de Pelotas, né, da Universidade Federal de Pelotas, e levar esse aluno para trabalhar com um grupo vocal lá do Centro Israelita de Porto Alegre, do qual ele era o diretor musical. Então, ele selecionou inicialmente 3 alunos, desses 3 alunos, 2, eu e uma outra aluna, fomos trabalhando inicialmente com ele ali na UFPEL, e depois ele acabou escolhendo por mim, né? E eu fui essa aluna que foi trabalhar nesse projeto de extensão com ele, ter já esse envolvimento um pouco, assim, muito inicial com pesquisa e ir para Porto Alegre. Então, eu estava na graduação, toda sexta-feira eu ia para Porto Alegre trabalhar com o Shirtov, esse grupo vocal que cantava na sinagoga. Eu tenho ascendência, né, judia, mas eu não sou judia perante a comunidade, pelo contrário, como eu comentei, cresci dentro da Igreja Católica, minha família é toda católica, mas hoje não tenho, assim, tenho minhas crenças espirituais, mas não sigo nenhuma religião, né, mas fui trabalhar dentro da sinagoga, então eu era preparadora vocal e regente do coro do Chertov, que foi uma experiência que eu acho que me abriu muitas portas, porque também eu comecei a ir para Porto Alegre, ainda estava na graduação, mas comecei a visualizar um mundo de trabalho, um mundo de viagens. Então fui para Porto Alegre nessa época. Eu ainda tinha 2 anos de faculdade aí, então eu trabalhei 2 anos dentro da faculdade, nesse curso de extensão, lá pelo Chertov. Eles gostaram tanto do meu trabalho que depois eles me contrataram para eu seguir trabalhando lá com eles como prestadora de serviços. Então eu já era formada e seguia trabalhando com o Chertov, trabalhei mais 3 anos. Então foram 5 anos trabalhando, indo todas as sextas-feiras para Porto Alegre, e foi algo que a universidade me proporcionou, né? Lá também eu fiz aula com outros professores de canto, tive contato com outras produções de música em Porto Alegre, porque eu estava mais seguido em Porto Alegre, então isso foi muito bom, né, para mim. Também nessa época eu também já dava aula em Pelotas também, né? Então já no início da faculdade eu comecei a dar aula na Haas, na Escola de Música Haas, dei aula muitos anos lá. Como comentei também, cheguei a dar aula no curso de extensão, né? E acabei me tornando uma professora, inclusive, que de certa forma virou uma referência na cidade. Muitas pessoas me conhecem como professora, até o momento em que eu tive a minha própria escola, né? Eu tinha o Estúdio de Voz Daniela Moreira, onde eu dava aulas, né? Primeiro eu tive uma parceria com os meninos que tinham um estúdio ali, a gente tinha perto da Curva da Morte, a gente alugava um espaço ali. E depois eu fui ter uma parceria com o Fábrica Cultural, que tem a Orquestra Filarmônica de Pelotas, com a orquestra com a qual também depois fiz vários concertos como solista, né, como cantora. Eu fiz uma parceria com a Fábrica Cultural, tive uma sala ali por um período, então dei aulas também nessa minha escola, né, que se formou nesses dois locais diferentes. Então, assim, dava aula de canto,
cantava nas bandas, tive outros projetos musicais nessa época, fui backing vocal da Flor do Asfalto, Pink Floyd Tributo, que depois me gerou o convite para entrar para Dr. Floyd, que foi uma grande banda, um grande projeto, do qual eu tenho um orgulho imenso ter sido backing vocal de um projeto tão profissional, né, e tão bem executado como foi a Dr. Floyd, que também era tributo a Pink Floyd. Anos aí de Pelotas, né, em que dei aula em escolas, depois tive a minha própria escola, tive as bandas de heavy metal, tudo também concomitante aí com graduação em música e o trabalho em Porto Alegre. Foi tudo um tanto acontecendo junto, né? Inclusive muitas coisas até acontecendo concomitantemente. Então me formei no início de 2014 e aí me senti um pouco perdida, pensando o que eu vou fazer. Seguia dando aulas, dava aulas tanto de canto em Pelotas como dava aula e era regente, preparadora vocal do Chertov em Porto Alegre, seguia dando aula lá, mas estava um pouco perdida assim, o que eu vou fazer? E aí eu fiz uma especialização na área da fonoaudiologia, fundamentos em voz, eram aulas à distância e eu fazia provas em Porto Alegre, então aproveitava que eu trabalhava em Porto Alegre, que eram os momentos quando que eu ia ficar em Porto Alegre para trabalhar com Chertov. Aí eu já aproveitava e fazia as provas dessa especialização. Então também tem uma especialização na área de fonoaudiologia. O que me gerou depois a possibilidade de passar num concurso na UFPEL. Então foi isso, eu tinha terminado, há poucos meses eu tinha terminado a minha especialização, estava na Dr. Floyd, que foi essa banda que eu falei, ainda trabalhava em Porto Alegre, aí dava as minhas aulas na minha escola particular, e tudo ao mesmo tempo, e aí surgiu um concurso para professor substituto, que é um professor temporário na UFPEL. Tinha recém terminado a minha especialização, o que foi muito importante porque fez com que eu tivesse uma titulação que me permitisse fazer aquele concurso e tivesse uma boa nota. Como sempre, eu me apliquei como se aquela fosse a minha chance da vida, né? Que eu costumo fazer isso. Me apliquei muito, me preparei muito para as provas, era uma série de provas para esse concurso de professora temporária, né? Então eu daria no máximo 2 anos de aulas na UFPEL. Passei no concurso em 2016, então eu fui professora dos cursos de canto lírico e da música popular, dos cursos de bacharelado em música da UFPEL, de 2016 e 2017. E ali é que eu acho que realmente foi uma virada de chave e um momento muito importante para mim, né? Sou cria da universidade pública, como a gente diz, né? Venho de uma família muito humilde, né? Meus pais estudaram até a 5ª série, trabalharam sempre com, assim, trabalho braçal, realmente. Venho de uma família de agricultores, né? Que basicamente plantava para sobreviver. Então, é uma família bastante humilde. E o estudo foi que gerou essas possibilidades todas, né? Eu fui fazendo uma coisa que outra, entrando numa banda e outra, mas a universidade foi me levando a visualizar possibilidades de trabalho, possibilidades de viagem, de ter uma experiência de mundo maior, né? Eu acho que foi tudo isso, né? Foram os projetos que eu fui fazendo na faculdade, aí depois foi isso. Pude ir para Porto Alegre, trabalhar em Porto Alegre. Também o fato de estar lá, vou fazer uma especialização depois de formada. E aí, isso tudo gerou também a possibilidade, esses caminhos que foram surgindo e que eu fui abraçando, acabaram gerando essa possibilidade de ser aprovada nesse primeiro concurso de professora temporária da UFPEL. E ali foi uma virada de chave, porque eu tive um emprego que me possibilitou ter um salário melhor na área, né? E ali eu percebi que era o que eu queria, né? Queria ser professora do ensino superior, né? Percebi que eu queria isso, a docência no ensino superior em música. E aí, para isso, eu precisava de seguir me especializando, né? Para fazer um concurso de efetivo numa universidade pública, a gente precisa ter doutorado. E eu só tinha uma especialização, então eu sabia que eu precisava fazer mestrado para depois fazer doutorado. Então, nesse período em que eu estive como professora substituta trabalhando na UFPEL, foi ali nesse momento que aí sim eu parei de trabalhar no Chertov, começou a ficar coisas demais, mas na verdade o grupo encerrou as atividades, né? Eu fui até o final com o Chertov, né? Mas foi nessa época que eu comecei a voltar a pensar em pesquisa, em música. Entrei para um grupo que era deste mesmo professor que me levou para trabalhar em Porto Alegre, um grupo de iniciação científica. Comecei a fazer pesquisa em música dentro da UFPEL, com uma pesquisa que foi a pesquisa que depois virou meu projeto de mestrado, né? Nessa época, então, eu dava aula na UFPEL, voltei a fazer pesquisa, já visando
o mestrado, né? Comecei a pensar em mestrados que eu pudesse fazer em música, pessoas com as quais eu queria estudar, muito trocando as informações com esse mesmo professor que me levou para Porto Alegre, que é o Guilherme Goldberg, né? Ele também me ajudou, foi um grande mentor que me mostrou e indicou caminhos. E aí eu estava como professora substituta, ganhando um salário melhor, que fazia com que eu pudesse investir tanto em mais estudos como em juntar um dinheiro, um pé de meia, digamos, que isso até então não tinha existido na minha trajetória. Daí, fazendo pesquisa com ele me incentivou a... Eu fazia uma pesquisa, comecei a trabalhar com notícias de jornais do início do século XX, de um cantor paulista que viveu muito tempo no Rio de Janeiro, e ele me incentivou a submeter meu trabalho, que estava com poucos meses de desenvolvimento, submeter para um congresso de pesquisa com jornais em Lisboa. Eu falei, gente, mas que loucura, eu recém comecei essa pesquisa, não vou ser selecionada. Ele falou, envia, vamos ver. Acontece que eu fui selecionada, minha pesquisa foi selecionada, fui chamada para apresentar no início de 2017 um trabalho lá em Lisboa. Tinha recém começado a pesquisa deste cantor, que é o Ernesto Demarco. Eu fui, também estando como professora substituta da UFPEL, isso me possibilitou conseguir ir para Lisboa, né? Então eu fui, fiquei uma semana em Lisboa, em 2017, participar desse congresso. E aí lá estaria um professor que era o professor da UFRJ, professor da pós-graduação em música aqui da UFRJ. E eu conheci ele nesse evento, meu professor Guilherme Goldberg já tinha me dito, ó, esse professor é um cara legal, tenta manter contato com ele, conversar com ele. E foi uma coisa que foi muito natural. No dia da minha apresentação, ele estava na mesma mesa do congresso, estava do meu lado, viu toda a minha apresentação, se interessou pelo trabalho e ele mesmo conversou comigo, né? Então ali começou os outros contatos. Então veja, eu fui para um congresso internacional, primeiro congresso da vida que eu fui para um congresso internacional, apresentar essa pesquisa que estava inicial. O professor lá, que eu adorei também a pesquisa dele, a forma como ele esboçava os conhecimentos dele, se interessou pela pesquisa e indicou que eu prestasse prova para a seleção do mestrado em música, em práticas interpretativas da UFRJ. E assim eu fiz. Meu contrato com a UFPEL acabou em 2017, no segundo semestre de 2017, que foi quando eu vim para o Rio pela primeira vez para prestar a prova do mestrado. Mais uma vez eu passei em primeiro lugar, eu fui a maior nota de toda a minha turma naquele ano, na música, o que me gerou inclusive ganhar a primeira bolsa. O programa de pós tem as suas bolsas, nem todos os alunos conseguem ter bolsa, a gente não tem um número de bolsas tão grandes assim quanto de ingressos, mas a minha nota era a maior de todos, eu ganhei a primeira bolsa do programa. Então, me mudei para o Rio de Janeiro. Fechei a minha escola de música, que eu ainda tinha, a Estúdio de Voz Daniela Moreira, que era lá na Fábrica Cultural. Fechei tudo e vim embora para o Rio de Janeiro em 2018 e iniciei o mestrado. Então, dali começaram outras grandes oportunidades, né? Estando aqui no Rio de Janeiro, estudando na UFRJ, comecei também a participar de projetos aqui, cantei em salas de concerto importantes do Rio de Janeiro, fiz a minha pesquisa, fui para vários outros congressos participar, peguei a pandemia, ainda nesse meu processo do mestrado, né, defendi no final de 2020, era para ser no meio do ano, mas peguei essa pandemia, né, e aí defendi no final de 2020 meu mestrado, e aí pandemia, situação, o que eu vou fazer? Voltei para o Rio Grande do Sul, um pouco assustada, né? Porque a gente não tinha muito trabalho, eu estava dando aulas online na época, por conta da pandemia, mas era tudo uma grande incógnita do que seria da vida de todos nós, né? E aí lá, recém-formada, tinha recém-defendido o mestrado, recém-retornando para Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, abre um novo concurso de professora substituta da UFPEL. E aí eu mais preparada, né, com um currículo maior e também já tinha dado aula na UFPEL, então sabia os caminhos do que eles gostavam, do que eles iam gostar na seleção. Fiz a prova de novo, passei novamente, e aí foram mais 2 anos como professora substituta dos cursos de canto e música popular
da música bacharelado da UFPEL. Tenho um carinho imenso, não só por ter sido aluna, mas por ter sido professora. Eu tenho um carinho imenso pelos cursos do bacharelado em música, pelos professores. Eu acho que é um curso que são cursos que estão cada vez mais com uma estrutura mais atualizada e mais elaborada, e sou muito grata de ter saído da UFPEL, de ter trabalhado na UFPEL. E, enfim, daí foram mais 2 anos, né? Acabei iniciando em 2021 e encerrando no inicinho de 2023, né? Foram mais 2 anos trabalhando como professora substituta. E aí, nesse meio tempo, enquanto ainda estava no Rio Grande do Sul, estava tudo online, fiz a seleção para o doutorado em música na UFRJ. Decidi que eu ia seguir nas práticas interpretativas, ia seguir no mesmo programa e ia fazer o doutorado aqui. Mudei minha pesquisa, hoje eu estudo outra coisa, eu estudo sobre canto crossover, que é essa adaptação aí de um mesmo cantor para cantar diferentes repertórios, com técnicas vocais diferentes. Eu sou meu grande objeto de pesquisa, na verdade, né? Eu estudo a minha prática crossover em repertórios diversos de música brasileira. Enfim, então ainda estava trabalhando como professora na UFPEL e iniciei o meu doutorado. Quando terminou o concurso lá, né, o meu contrato, quando terminou meu contrato de professora substituta, eu retornei para o Rio de Janeiro. Então, em 2023. Então, início de 2023, retorno para o Rio de Janeiro. E aí foi um momento muito decisivo, assim, 2023 e 2024 foram anos que eu fiz muitas óperas. Eu fiz 4 óperas nesses 2 anos aqui. Cantei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, entre outros teatros aqui da cidade, da capital do Rio, né? Fiz estreia de ópera brasileira, fiz estreia mundial, a Cartomante de Eduardo Frigatti, que eu fui a Cartomante, fiz a Tzia Principessa numa montagem de Suor Angélica de Puccini, que é a grande vilã da ópera, fiz Cherubino, que é um personagem de um travestido, né, uma mezzo que canta um personagem de um menino, cantei em vários teatros aqui pelo Rio. Ano passado fizemos também uma outra ópera brasileira, que foi feita a última vez na década de 50, renascida, reencontrada agora no Rio de Janeiro novamente, Il Neo, de Henrique Oswald. Então foi um momento também que eu fiz mais óperas, né? No outro momento que eu estive aqui, na época do mestrado, eu fiz mais repertório de canção, né? Fiz vários recitais menores. E aí, então, nesse meu retorno aqui, foi um momento mais focado para óperas. Participei dessas montagens todas, né? E também foi muito gratificante também, outros aprendizados, né? Também aproveitei que estava aqui no Sudeste. Em 2023 fui para o Espírito Santo, participei do segundo concurso de canto da Ana Tércia Lopes e ganhei o segundo lugar do concurso da minha categoria, da minha idade, né, por faixas etárias. Ganhei o segundo lugar como cantora lírica, né, um concurso de canto, de performance. Também foi algo muito gratificante. Era uma das únicas representantes do Rio Grande do Sul. Foi algo que foi realmente muito importante ter ganhado esse prêmio, né? Pois bem, segui cantando, também tive alguns projetos de música popular aqui. Eu participei do Metal Jam, que é o maior festival da América Latina de heavy metal. A gente faz uma grande jam de metal, tocando com pessoas que a gente não conhece. E também participei disso aqui no ano passado. Então, assim, o Rio de Janeiro me abriu oportunidades para eu trabalhar com diferentes profissionais, em diferentes espetáculos e importantes espetáculos, né, aqui na cidade, e também sigo mantendo esse meu envolvimento com a pesquisa. Todo esse tempo participei de diferentes congressos aqui em estados próximos, em Minas Gerais, por exemplo. Então mantenho sempre esse trabalho como pesquisadora, que é o que eu faço de forma principal atualmente, né, por ser doutoranda, por estar no doutorado. Mas isso realmente, estar no Rio de Janeiro, estar na UFRJ me proporcionou ter esse trânsito mais fácil, né, entre grandes centros brasileiros, poder ir para congressos, fazer pesquisa, poder participar de espetáculos grandes e importantes de música e conhecer profissionais renomados da música aqui também, né? Por exemplo, nessa ópera que a gente fez, que eu fiz o Cherubino, é da ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart, né? O nosso diretor musical trabalhava com o Didi. Então são coisas que é só o Rio de Janeiro que proporciona, né? Como era uma ópera cômica, fazia todo sentido ele estar nos dirigindo. E aí acho que a grande oportunidade que veio agora, recentemente, né?
é que através do doutorado eu consegui uma bolsa de estudos para fazer um intercâmbio em Lisboa. Então retorno para Portugal, né? Eu fiz esse intercâmbio ano passado, né? No segundo semestre, metade do segundo semestre do ano passado, né? Retornei recentemente, estou há 2 semanas de volta no Rio, então passei um semestre morando em Lisboa, vivendo a cultura portuguesa, estudando a grande relação que temos, né, da música lusófona, né, da música portuguesa e da música brasileira, estudando isso, vivenciando, vivendo não só a cultura musical, mas a cultura artística portuguesa. E o intercâmbio também é para isso, para a gente saber como é a vida em outros países, conseguir conhecer um pouco de Espanha, conseguir conhecer um pouco da França. E isso tudo, né, uma menina que saiu de Capão do Leão, com os pais que não tiveram acesso à educação da forma como deveriam, não sei se seria a palavra, né? Mas, né, filha de pais que tiveram que trabalhar muito cedo para se sustentar, para ajudar a sustentar suas famílias, tiveram que interromper seus estudos. Uma menina que saiu ali da família que mora na beira da faixa da BR-293, ali do Parque Fragata. Eu pude, através do estudo, estive agora morando um semestre na Europa, então não só em Portugal, ter vivenciado outros países, né, ter ido para a Espanha, ter ido para a França, ter visto museus, ter ouvido música de outros países. Isso é uma vivência que eu realmente sou muito grata. Foi o estudo, foi a universidade pública que me permitiu ter isso e quero só seguir mantendo esses caminhos e seguir mantendo esses contatos e crescendo cada vez mais. Qual a sensação de cantar com o ex-Angra Eduardo Falaschi? E como foi o processo de seleção para fazer esse dueto com esse cantor de nível internacional? Bom, acho que para falar do Edu, eu preciso falar um pouco da Harmônia também, né? Então, assim, em 2018, estava em Pelotas, eu participei como jurada, era presidente do júri, inclusive, do Festival de Bandas da Haas. E aí, nesse festival, a Harmônia tocou. Que, assim, a banda é realmente um hobby para os guris, né? Todos eles têm outras profissões, eles não trabalham com música. E aí eles têm a Harmônia, que é uma banda de autoral, grande nível, né? É um trabalho sério, eles visualizam como um trabalho sério, mas é um hobby para eles porque eles não vivem de música, né? Nunca estudaram formalmente música, inclusive, embora sejam gênios musicais e artistas. Então eu estava no júri desse festival da Haas, eles decidiram tocar na Haas porque existiria um prêmio em dinheiro e eles disseram, quem sabe a gente vai e toca, e um prêmio em dinheiro que seria convertido em gravações, na verdade, né? Mas eles pensaram, quem sabe a gente participa, que a gente vai poder gravar mais alguma coisa. Eles tinham recém gravado um álbum, eles mesmos, de maneira independente. Depois de ter, eu fiquei encantada com a banda, com a Harmônia. E aí, depois que acabou o festival, fui falar com eles, fui dar meu feedback e falei algumas coisas, dentre elas que eles eram uma banda que eu sempre quis ter, de symphonic metal, e que eu nunca tinha conseguido ter. E aí, passou alguns meses, eles resolveram me mandar mensagem nas redes sociais, me chamaram para uma reunião, perguntaram se eu gostaria de entrar para a banda, assim, eles disseram assim, loucos de medo, que será? Não vai aceitar, dá aula na UFPEL, faz outras coisas, não sei o quê. E eu adorei, entrei para a banda, só que tudo ao mesmo tempo. Eu me lembro que quando eles me chamaram para a reunião, eu já tinha passado pela primeira fase do mestrado na UFRJ. E eu já sabia que eu iria para a segunda fase, que era presencial, né? A primeira fase foi online. E eu me lembro que eu falei para eles, eu aceito, porém, estou indo fazer a segunda fase do mestrado e tem grande chance de eu passar e ir embora para o Rio de Janeiro. Eles disseram, não, tudo bem, depois a gente vê isso. Porque eu acho que eu sempre fui muito assim, nem sempre. Isso tem a ver com o Edu Falaschi, por isso eu tô contando. Nem sempre, mas na grande maioria das vezes, na minha vida, eu falava assim, vai acontecer, vou fazer tal coisa. E isso aconteceu no mestrado, tinha algumas pessoas que inclusive nem acreditavam muito, mas eu dizia, vou passar. Vou fazer o mestrado, vou ter que me mudar para o Rio de Janeiro e vou precisar reavaliar toda a minha reorganização aí de vida, né? Algumas pessoas achavam assim, meu Deus, ela nem sabe se vai dar certo, mas eu sabia que ia dar. E eu dizia, vou passar. Entrei para Harmônia, gravamos um clipe para divulgar minha entrada, com um cover de uma canção medieval, Scarborough Fair. Começamos a produzir muitas músicas autorais,
Só que passei no mestrado, vim morar no Rio de Janeiro. Então a gente, naquela época ali, em 2018, não conseguiu gravar as músicas autorais que a gente já tinha, que a gente já vinha trabalhando. Eu cheguei a gravar coisas assim de teste, tem gravações, testes vocais, mas a gente não gravou oficialmente nenhuma música por isso, porque eu me mudei para cá, a gente pretendia continuar à distância, as coisas, mas naquele momento não deu tão certo, por N coisas, e inclusive depois veio a pandemia e integrantes que tiveram filhos e tudo, e naquela época não deu muito certo. Mas, em 2019, estava eu num período de férias, fui para o Rio Grande do Sul e me reencontrei novamente com os meninos da Harmônia, com os guris da Harmônia, e a gente foi tentar fazer uma gravação de uma das nossas músicas autorais, fazer gravações de vocais e tal, e era nesse período que a gente estava gravando que o nosso baterista ficou sabendo. Eu disse, olha, o Edu Falaschi abriu um concurso, canto aí, ele vai fazer a turnê que é Toz in Concert, né, Temple of Shadows, que é um disco do Angra, e ele abriu um concurso, ele ia fazer ele já na sua carreira solo, né, Edu Falaschi, ia fazer o disco na íntegra, o Temple of Shadows, em forma de concerto. Ele tinha um grupo de cordas tocando junto com a banda. Ele ia fazer essa turnê pelo Brasil todo e ele ia abrir um concurso para chamar uma cantora e um cantor de cada cidade pela qual ele ia passar para cantar junto com ele, né, uma música específica que ele selecionou. E aí, o baterista da Harmônia ficou sabendo disso e falou, vocês precisam se inscrever, ele vai fazer show em Pelotas. E aí, então, eu e Rodrigo, que era o outro vocalista da Harmônia, nós nos inscrevemos, inclusive gravamos no estúdio. A gente tem um home studio, né? A Harmônia tem um home studio. Gravamos lá, eu e ele, as músicas que eram para ser cantadas no show, né? A gente selecionava a cidade. E aí eu me inscrevi para Pelotas e Rio de Janeiro. Por que acontece? Ia acontecer um show de Pelotas, que era um dos primeiros da turnê, e o último show da turnê era no Rio de Janeiro. Toda a turnê do Edu, eu estaria no Rio. Durante toda a turnê eu já estaria aqui. Em 2019, estaria com aulas do doutorado. E aí eu lembro de dizer assim, estou morando no Rio de Janeiro, mas sou natural de Pelotas e me disponibilizo a ir para Pelotas cantar no show. Então, me inscrevo nas duas cidades. Eu me inscrevi, para as duas cidades. E eu dizia isso para todo mundo. Eu dizia, vou ter que comprar uma passagem, porque eu vou ter que voltar para Pelotas. Porque ele vai me selecionar para cantar em Pelotas. E era o que eu achava na minha cabeça, né? Aí, o Rodrigo, né, nosso vocalista da Harmônia, também foi selecionado. Foi selecionado para cantar no show de Pelotas. Mas aí é que veio a grande surpresa. O Edu não me selecionou para Pelotas. Ele me selecionou para o Rio de Janeiro. E que era uma coisa muito importante, porque foi um show no Circo Voador, que é um dos grandes palcos da história da música do Brasil, o último show da turnê do Toz in Concert. Então era um show muito importante e eu não esperava realmente, eu achava que ele ia me selecionar por Pelotas, e aí não, ele me selecionou pelo Rio de Janeiro. Quando a gente conversou no dia, eu me lembro dele dizer, adorei teu vibrato, fiquei impressionado com o teu vibrato. Ele gosta muito de vibrato, gostou muito do timbre, e foi também uma coisa muito especial, é uma coisa que eu carrego comigo na minha história até hoje. Foi uma única música, mas que, né, uma pequena participação, e que é muito especial na minha vida. O Edu é um cara fantástico, toda a banda, eles são muito legais. Depois do show a gente ficou junto com eles no camarim. O Edu é um cara assim fantástico, simpático, e que tem feito isso, que tem abraçado outros cantores e feito essa coisa bacana, assim, para chamar cantores que não têm uma visibilidade tão grande, né? Não são famosos. Chamar esses cantores para participar com ele dos seus shows. E isso mostra, inclusive, uma humildade dele que ele tem, uma preocupação com a classe, assim. E foi realmente muito, muito bacana. Muito legal também que depois, agora eu não vou lembrar o ano, talvez 2022... Daí um aluno meu cantou com ele abriu um concurso de novo, daí com outro repertório, e um aluno meu, Mikael, foi cantar com ele, foi selecionado para cantar com ele em Porto Alegre, no show, no Opinião. Então, e eu fui assistir o Mikael, isso também foi incrível. Já que furasse minha pauta e entrasse no Harmônia, vamos falar do clipe de On My Way Home. É muito bem produzido. Como ele foi feito? Onde foi gravado? Apesar do andamento mais calmo, ele não é necessariamente uma música comercial,
porque habita no campo do heavy metal progressivo com uma característica instrumental muito complexa. Então, pois é, eu furei um pouquinho, né, as informações, já fui falando da Harmonia, né? A Harmonia é essa banda que quando eu conheci, eu fiquei encantada pela criatividade dos guris, eles são realmente muito bons, eles são totalmente autodidatas e eles têm essa criatividade realmente que eu acho absurda em todos eles, então acho que eles trabalham muito bem juntos, né? Eles já têm bandas há muito tempo. Eles tinham a Awaken, foi a primeira banda deles, eles são amigos há muito tempo. Eu fui conhecer eles em 2018. Então veja só também, a gente já tinha estado em mesmo eventos, por exemplo, Fena Doce, eles sempre tocaram na Fena Doce, e eu também algumas vezes toquei na Fena Doce, encontrei com eles em mesmo dia, então raramente, vagamente lembro deles, mas não cheguei a ver realmente eles tocar, ou falar com eles, sabe? A gente foi se conhecer realmente em 2018, aquelas coisas, acho que, né, encontros que já deveriam ter acontecido, que por algum motivo ali você dobrou a esquina, resolveu dobrar uma esquina à frente e não encontrou com a pessoa, e aí depois a vida faz você encontrar essa pessoa novamente. Eu acho que a história com a galera da Harmonia é isso. Então eles tinham Awaken, que era uma banda também que já tocava um rock alternativo, e aí eles foram compondo, né, composições autorais e acabaram vendo que eles estavam indo para um lado mais pesado, né? E aí foi que eles resolveram mudar o nome, mudar toda a concepção da banda ali por 2016, se não me engano. E aí em 2017 foi que eles lançaram esse álbum que é o Sombra e Luz, que já tem uma pegada um pouquinho de leve sinfônica, né? Mas eles sempre levaram um alternativo no nome justamente por isso, porque eles têm um pouco de prog, sim, eles têm outras influências, então por isso que a gente usa o alternativo na denominação da banda. Hoje a gente fala que a Harmonia é uma banda de metal alternativo sinfônico. Por isso, né? O uso do alternativo é para trazer essa referência de que existem aí algumas características de outras vertentes do heavy metal, do rock, né, em geral, porque os guris têm muitas influências de muitas coisas. Eu também, quando entrei para a banda, trago influências de outras coisas, como a gente já falou aqui, eu já fiz tanta coisa diferente na minha vida, musicalmente, mas talvez realmente a grande influência sinfônica da banda seja eu, né, eu tenho essa influência maior do que eles. Mas então, assim, conheci eles pelo Sombra e Luz, esse disco que eles lançaram em 2017, apresentaram nesse festival que a gente fez em 2018 com a Haas, e eu fiquei encantada com a banda. E aí, também, logo que a gente começou a trabalhar, a gente viu que a gente também se acertava, eu me acerto muito bem com eles também, a questão da criatividade, das composições. Todo mundo sempre dá um palpite, né? Alguém traz um. Geralmente as letras são do Rodrigo, mas alguém traz alguma outra letra. Tem letras que parte da letra são minha e o Rodrigo concluiu, porque eu tenho muito uma coisa assim de muitas vezes eu não consigo terminar uma letra. Eu começo a letra, faço uma melodia e digo, Rodrigo, termina a letra aí para mim, né? Meu processo criativo é mais às vezes melódico do que de letra, né? Então eu trago um pedaço, o Rodrigo complementa, ou o Rodrigo traz um pedaço, o Henrique complementa com guitarra, enfim, a gente vai trazendo realmente cada um as suas colaborações. Agora, uma coisa muito interessante sobre a On My Way Home foi uma música que a gente começou a compor em 2018 juntos. Eu ainda não tinha vindo para o Rio, né? Eu me mudei em definitiva em agosto de 2018, né? A primeira vez que eu vim para cá. E aí depois, né, voltei na pandemia, fiquei 2 anos no Capão do Leão e depois retornei novamente para o Rio aqui, né? Mas então em 2018 a gente começou a compor algumas músicas e a On My Way Home foi aqui. De cara se encadeou melhor. A gente viu, não, essa aqui é com essa que a gente vai trabalhar, porque essa aqui a gente tá mais conectado com ela. Só que foi muito legal que a gente trabalhou por 4 meses nela, tá? Ela era algo totalmente diferente no início dela. A gente, inclusive, a gente não tem gravação disso, mas ela era algo completamente diferente. Então foram 4 meses trabalhando todo sábado nela, mudando melodia, mudando harmonia, fazendo adaptações na letra. E isso foi muito legal, porque eu acho que a gente chegou num nível de preciosismo muito grande com ela, porque a gente teve tempo muito grande para trabalhar com ela, né? A gente chegou num nível de satisfação pessoal, né? Porque a gente diz isso, a gente quer se satisfazer com a nossa música, né? Se o público vai gostar é uma consequência, né? Mas a gente está visando a nossa satisfação pessoal, né? Enquanto artistas. E a gente chegou no nível, é isso que a gente quer.
porque foram 4 meses trabalhando numa única música. Então vê que a banda tem uma outra forma de pensar também, né? A grande maioria das bandas não vão ter esse tempo todo para dispor, né? A gente ficou todo esse tempo em uma única música. A gente gravou testes, enfim, mas eu vim pro Rio. E aí a gente só realmente conseguiu finalizar essa música como um todo ano passado, né? Então a gente resolveu que a gente ia reativar a harmônia. Como eu tô distante, a gente ia fazer proposta da banda agora são gravações, porque eu tô distante, a gente não tem como prever shows, então a gente vai fazer gravações aos pouquinhos do nosso EP, né? A gente já tem outras músicas encaminhadas que a gente já vem trabalhando online. No meio do ano passado, né, meio de 2024, eu fui para o Rio Grande do Sul no inverno. Gravamos o que precisava ser gravado ou regravado. Eu já tinha algumas coisas gravadas, então regravamos algumas coisas de voz. Os meninos regravaram todo o instrumental. E aí a gente aproveitou, passei um mês no Capão do Leão e aí a gente aproveitou para gravar o clipe, né? Que também foi tudo um pouco correndo. A gente tinha uma outra ideia inicial. Eu tinha um roteiro pro clipe da On My Way Home que deveria ter sido gravado na pandemia, que a gente acabou não gravando. Era um roteiro astronômico. A gente teria que passar meses gravando, porque a ideia da On My Way Home é alguém que está buscando o caminho de volta para casa, né? Então o clipe, o roteiro, que inicialmente eu tinha feito um roteiro, ele era muito elaborado. Seriam todos os integrantes da banda que estavam buscando um ao outro e iam se reencontrar num determinado ponto. E aí a gente ia gravar em locais diversos, né? Por exemplo, tinha algumas cenas programadas para ser gravada em Rio Grande, no cassino, cenas que iam ser gravadas numa ponte, Pelotas, Rio Grande, cenas numa rodovia que vai para Bagé. Tinha cenas também no Capão do Leão que iam ser gravadas na parte que acontece o Natal, luz, hoje do Capão do Leão. Tinham cenas que iam ser gravadas lá. E, inclusive, o encontro todo da banda a gente ia gravar numa das estações de trem ali do Capão do Leão. Então, esse era o roteiro original. Só que a gente não tinha muito tempo, a gente decidiu que a gente ia lançar essa música de qualquer jeito. E eu também queria isso, né? Então, a gente adaptou e fez um outro roteiro para On My Way Home, né? Ah, sim, mas eu não falei como o clipe foi feito. Mais uma vez, como eu digo, é tudo feito pela banda. Então, assim, a gente tem algumas gravações de making off no nosso perfil no Instagram, que inclusive vocês podem achar no Oficial Harmonia, official, né, com 2 Fs. A gente tem algumas cenas de making off do clipe. Então a gente gravou na Natural Dawn, que é uma academia na qual o Romácio, nosso baixista, trabalha, porque eles possuem uma área grande ali que o pessoal faz exercícios de crossfit, né? E aí a gente tem também, lá na Natural Dawn, eles têm uma estrutura de metal que é possível pendurar coisas, né? A academia acaba tendo uma estrutura ótima para isso. E a banda possui alguns materiais. E nós também temos, então, agora na On My Way Home, a gente usou esse fundo infinito branco, que é feito como? A gente tem um tecido que foi colocado, esticado, muito bem esticado aí na Natural Dawn, nessas estruturas de metal que a academia tem para pendurar pesos, enfim, essas coisas. E a gente precisava ter uma grande gama de lâmpadas, né, para estourar o fundo, enfim, para fazer esse fundo infinito, ou seja, o tecido é muito menor do que ele é, mas a gente estoura o fundo com luz e a gente consegue fazer com que isso seja colocado depois num programa de edição, um fundo maior branco, e a gente consegue ter uma ideia de espaço, de dimensão muito maior. Mas isso foi gravado num espaço de 2 metros, de 2 por 2 ou 4 por 4, não lembro exatamente qual é o tamanho do tecido que a gente tem, mas é uma aquisição da banda. Mas a gente precisava estourar isso com muitas luzes. A gente não tinha canhão de luz profissional, a gente tem 2. A academia tinha algumas luzes, não muitas. A gente sabia que ia precisar de muito mais. Então o nosso tecladista fez lâmpadas, o que ele fez canhões com papelão. Tem algumas imagens disso em alguns making-offs. Com papelão, papel laminado por dentro do papelão, né? Ele fez uma estrutura redonda e comprou lâmpadas, colocou. Então também tem isso, a banda faz isso também. Então a gente criou canhões de luz, tudo gambiarra brasileira, né? Boa gambiarra brasileira, para fazer com que a gente conseguisse fazer esse efeito que se faz em estúdios profissionais, né? De fotografia, de filmagem, né? Então a gente filmou nesse fundo branco. O fundo laranja que aparece no clipe é em edição de software digital depois. O fundo existe a função das imagens gravando silhueta, que só aparece as nossas silhuetas, também
mudando a posição das luzes, né? Isso tudo é pesquisa na internet, a gente entendendo um pouco como as coisas funcionam e a gente mesmo fazendo, né? As coisas. Então a gente gravou, toda a banda estava junto, todo mundo se ajudando. Então, por mais que só apareça no clipe eu, o Rodrigo e o Jones, o tecladista, é quem interpretou o demônio nesse clipe, Down My Way Home. Todo mundo estava ali junto, gravando, auxiliando, ajudando, botando luz aqui, botando tecido aqui. E tem coisas muito legais, assim, né? Dessa cooperação, né? Uma das esposas de um dos guris fez o meu cabelo, né? A outra ajudou com maquiagem. As roupas que eu uso, algumas roupas são minhas, outras roupas do figurino são emprestadas pelo ateliê do teatro da UFPEL. Então tem isso, ainda tem toda essa união com a UFPEL também, sempre aí nos auxiliando, né? O ateliê de figurinos do teatro, sempre muito queridos, nos auxiliaram aí com parte do figurino de roupas, né? Tem roupas minhas e que foram adaptadas pela minha mãe, então minha mãe também costurou algumas coisas. E a coroa, eu uso uma coroa no clipe, foi feita por mim mesma. Juntei alguns materiais super artesanais para fazer aquela coroa. E outra coisa muito interessante desse clipe é que foi tudo uma loucura. A gente correu para fazer o roteiro, a gente correu para gravar tudo. A gente tinha um único domingo para gravar. Ou melhor, a gente tinha um final de semana. A gente teria um sábado e domingo para gravar. E eu precisava voltar nos dias seguintes pro Rio, porque eu estava nesse processo de ir para Lisboa. E eu precisava pegar meu passaporte. Tinha toda uma sessão de trâmites burocráticos para eu fazer para o meu visto. Então eu não podia estender a minha estadia no Rio Grande do Sul. Eu precisava voltar para o Rio de Janeiro. O que acontece? A gente ia gravar no sábado e no domingo. Na quinta-feira, nosso baixista Romácio, que é quem grava, quem faz toda a situação, manda uma mensagem dizendo: pessoal, temos um problema, estou com apendicite, estou correndo para ir para o hospital operar. E aí a gente entrou em desespero. Aí Jones já entrou em contato comigo e falou: a gente pode expandir tua ida pro Rio? Eu falei: não tem como, preciso ir, preciso resolver a história do visto para ir para Portugal. E aí a gente falou assim: bom, vamos torcer para que o Romácio consiga se operar hoje e consiga descansar nos dias seguintes. Então o Romácio se operou na quinta-feira, ele descansou sexta e sábado e fomos gravar no domingo. Ele ficou sentado, todo o tempo só sentado, operando a câmera, auxiliando os rapazes a fazerem outras coisas que ele iria fazer, os guris fizeram, né, o restante da banda, para que ele ficasse todo o tempo sentado, operando a câmera. Tinha recém tirado o apêndice e a gente gravou todo o clipe dessa forma, correndo em um único dia, porque eu precisava voltar pro Rio e por sorte deu tudo certo, né? E aí tem algumas cenas no clipe que são do Rodrigo nesse outro espaço, que é uma antiga garagem da casa dos pais do Rodrigo. Tem uma fumaça ali que a gente comprou, a gente tem uma máquina de fumaça que a gente comprou especificamente para fazer o clipe, então são coisas que a banda vai adquirindo, né? Essas cenas foram gravadas depois, muito tempo depois, quando o Romácio já estava recuperado e eu já estava quase indo para Portugal. Inclusive, eu estava em Portugal quando a gente fez o lançamento do clipe, então uma série de vídeos de lançamento eu já fiz direto de lá. É isso, a vida vai acontecendo e a gente vai adaptando e fazendo as coisas. E que bom que deu certo, né? Scarborough Fair também tem uma história assim, a gente gravou tudo em um único dia. A gente gravou a música em um dia, gravou o clipe em um dia, tudo numa correria grande. A banda acho que costuma fazer isso, mas costuma dar certo. Como foi essa volta recente a Portugal? 8 anos depois da tua última passada por lá. Qual motivo te levou para a Europa agora e o que trouxeste na bagagem? Então, a minha primeira ida a Portugal foi muito rápida, né? E eu fui participar de um congresso, então assim, eu não pude conhecer muito da cidade, né? Eu passei por Lisboa, vi alguns pontos turísticos, mas eu realmente fui para vivenciar o congresso que eu fui participar da Universidade Nova de Lisboa, mas então não tinha tido muito a possibilidade de conhecer mais da cidade. Quando eu entrei no doutorado, eu coloquei algumas metas, sabe? No ano que eu entrei, eu coloquei algumas metas. E uma dessas metas era tentar um intercâmbio no doutorado, que é uma das formas mais viáveis assim, de se conseguir um intercâmbio, né? Como isso, né? Existem programas brasileiros que fomentam essa possibilidade de intercâmbio, né? E patrocinam
o intercâmbio pagando todos os gastos do pesquisador. Né? Isso acontece na graduação, em menor caso, às vezes, em menores casos, às vezes, e acontece mais no doutorado. É mais comum a gente fazer, é um programa brasileiro, em parceria com universidades estrangeiras, que se chama, no Brasil a gente chama de doutorado sanduíche, né? A gente fala isso, você faz uma parte aqui no Brasil, faz uma parte fora e tem que voltar para o Brasil. Você tem que voltar, é uma das normativas desse programa, né? E aí eu sou bolsista CAPES no Brasil, né? Eu sou pesquisadora da UFRJ, tenho esse meu salário de pesquisadora que é dado pela CAPES. E aí eu entrei num outro edital, é tudo passando por edital, não é uma coisa fácil, assim, né? Eu comecei o processo em abril de 2024 e só fui ter a aprovação total no final de julho. Né? Eu passei por 2 processos de seleção, de avaliação, até conseguir realmente ter esse intercâmbio aprovado, né? Então, você tem que mandar uma série de documentos, você tem que comprovar que você tem um currículo de excelência, que a sua pesquisa necessita também dessa pesquisa no exterior, né? Que é viável fazer essa pesquisa e vai fazer diferença para a sua pesquisa se você ir para o exterior fazer esse intercâmbio. Inicialmente eu já tinha pensado, vou fazer um intercâmbio, né? Estava numa das metas do ano, tentaram um intercâmbio no doutorado para ter essa experiência de vida no exterior. Acho que esses caminhos que a vida foi me levando fizeram com que eu tivesse essa vontade de conhecer mais do mundo. Vou com medo, mas vou, né? Conhecer diferentes culturas, conhecer diferentes estados. Eu já fiz isso pelo Brasil, né? Também. Então acho que o próximo passo só tinha que ser Europa mesmo, né? E aí, enfim, mas eu havia esquecido disso, na verdade. Não era bem desistido, mas eu havia esquecido. Eu estava fazendo muita coisa aqui no Rio. Então, eu não estava visualizando a possibilidade de ficar tão distante do Rio, né? Porque estava desenvolvendo alguns trabalhos aqui, né? Mas aí, começou 2024, em abril veio esse edital. Não é, às vezes, pode passar um ano sem abrir, né? E aí veio esse edital que era para um semestre. Eu falei, bom, se eu for, tem que ser agora. Eu tô quase terminando o meu doutorado e quando você vai estudar fora, você tem que ter um tempo mínimo para estar no Brasil de novo para concluir a sua pesquisa. E então o momento era agora, né? Se eu deixasse para ano que vem, deixasse para agora, 2025, eu já não poderia tentar o intercâmbio, porque eu não teria esse tempo mínimo para o retorno aqui no Brasil. Então, lá na Europa, os estudos começam em setembro, né? Por isso, geralmente, as bolsas são distribuídas no início do ano. O início do ano letivo na Europa começa em setembro, né? Então, saiu aquele edital e eu pensei, é agora ou não é, né? 6 meses é um pouco mais legal, então eu não estava visualizando a possibilidade de me distanciar tanto tempo assim, porque, enfim, hoje trabalho no Rio de Janeiro com música, né? Dou aulas de canto, estou na pesquisa, moro aqui, tenho uma casa agora aqui, então eu não estava visualizando me afastar tanto tempo daqui. E aí, então, quando surgiu essa possibilidade, 6 meses, uma bolsa de intercâmbio pela CAPES, com tudo pago, né? Porque eu venho de uma família, como eu já falei, que a gente não tem condições financeiras, na verdade, não teria como ter um aporte financeiro da minha família para fazer essa viagem, que é um gasto muito grande. Ainda mais com €1 aí valendo €1 valendo R$6, né? Mas então, eu participei de todo esse processo, ganhei a bolsa da música, né, para fazer esse intercâmbio, que foi todo patrocinado pela CAPES. Mas claro que sou eu que decido a universidade para qual eu vou e com que professor eu vou estudar. Eu estudo música brasileira, então o único país realmente viável que eu poderia ir para o exterior é Portugal, porque existe a relação com a música brasileira e a relação com o idioma, né? Então eu fui para a Universidade Nova de Lisboa estudar com um professor brasileiro que hoje dá aula lá, que é, na verdade, o meu professor, que foi meu orientador no mestrado. Então, no mestrado, eu fui orientada por este professor, na época, professor da UFRJ, que é o Alberto Pacheco, que é um pesquisador respeitadíssimo na área do canto no Brasil e no exterior. Ele é realmente um professor fantástico, eu fico muito feliz de poder ter estudado com ele.
Então eu fiz o mestrado com ele. Ele daí se desligou da UFRJ porque recebeu um convite para lecionar na Universidade Nova de Lisboa, ele se mudou para lá. E aí eu segui fazendo doutorado na UFRJ com outra professora. Hoje eu sou orientada pela Andréa Adur, que também é uma professora fantástica. Mas então, assim, tinha isso, que eu comecei a minha pesquisa com o Alberto Pacheco, aqui comecei as minhas pesquisas com ele aqui na UFRJ, gosto muito do trabalho dele, aí surgiu essa possibilidade dessa bolsa, eu entrei em contato com ele e falei, porque é o pesquisador que faz todo o trâmite, decide qual universidade ele vai, com qual professor ele vai estudar, qual é o programa de estudo que ele vai fazer, ele apresenta esse projeto para a CAPES e a CAPES decide para quem ele vai dar as bolsas, né? Para quem ele vai patrocinar a pesquisa, é isso, né? Então eu entrei em contato com esse professor e falei, que tal, vou passar aí um semestre, vou estudar contigo e a gente vê repertório de música brasileira que está na Biblioteca Nacional de Portugal. Um repertório mais antigo, né? Na minha pesquisa do doutorado agora, eu pesquiso o canto crossover dentro uma alta etnografia, eu mesma sou a cantora analisada, num repertório brasileiro que vai da modinha ao heavy metal. Então eu também vou cantar heavy metal na minha pesquisa de doutorado. Mas a modinha é um estilo de canção brasileira, luso-brasileira, que começou a ser composta aqui no Brasil já nos primeiros anos, desde, entre aspas, a descoberta do Brasil, né, gente? Entre aspas, porque o Brasil não foi descoberto, né? Ele só foi colonizado, né? Desde os primeiros anos de colonização portuguesa até ali 1800, é um repertório que foi composto nessa época. Também muitos portugueses vieram para cá, foram professores de músicos depois daqui, nascidos no Brasil, e muito repertório brasileiro foi para a biblioteca, foi para Portugal, né? Foi parar em Portugal. Muitos desses repertórios estão na Biblioteca Nacional de Portugal. Então eu fui para estudar esse repertório, fiz uma catalogação, inclusive escaneei todas as partituras que estão lá, de compositores brasileiros que estão lá, desse repertório de modinha, né? Então eu fui lá estudar o repertório mais antigo que vai estar na minha pesquisa, né? Uma parte só da minha pesquisa que eu fiz lá. Mas eu fui porque eu queria vivenciar essa questão da Europa, viver a Europa mesmo, viver um intercâmbio, viver numa outra cultura. Claro que nós temos colonização portuguesa, Capão do Leão está do lado de Pelotas. Pelotas tem uma influência portuguesa muito grande, né? De colonização portuguesa até hoje. Isso faz parte do nosso cotidiano aí no sul, né? Rio de Janeiro também tem uma influência muito grande. Tem regiões, a região em que eu moro, inclusive no Rio de Janeiro, é muito parecida com a região do Baixo Chiado de Lisboa. Então a influência portuguesa está no Brasil como um todo, né? Mas mesmo assim é uma cultura totalmente diferente. A gente chega lá, a gente não entende muito das coisas que eles falam, né? Inclusive eu digo isso, falamos idiomas diferentes, né? Nós falamos o português brasileiro, eles falam o português europeu. Então a gente muitas vezes não entende o que eles falam. Existem questões de comportamentais, né? Que são diferentes, de etiqueta, que são diferentes e é uma vivência fantástica. E fora que eu tive essa possibilidade de poder viajar um pouco mais para outras regiões da Europa e conhecer outras culturas, ter contato com outros idiomas. É uma experiência que enriquece a gente como indivíduo. E é uma coisa que a minha orientadora aqui fala, né? Nós, como pesquisadores e como artistas, a gente precisa nos autodesenvolver como indivíduos para que isso evolua a nossa pesquisa, para que isso evolua a nossa arte, porque é a evolução de indivíduo que vai abrir a nossa concepção de mundo e que vai desenvolver, né, nossa pesquisa e nossa produção artística. Então eu acho que ter tido essa experiência foi maravilhoso por isso, né? Me impactou como indivíduo, já está impactando, né, na minha produção como pesquisadora, artista, e confesso que gostei muito, assim, e espero que essa não seja a única experiência. Na verdade, já estou com uma porta aberta para um pós-doc lá, N questões que vão envolver isso, na verdade, se eu decidir voltar para lá, mas por enquanto estou com essa vontade, assim, acho que tem mais para essa leonense, tem mais para essa leonense fazer em terras europeias e quem sabe aí vou buscar isso nos próximos anos.
Além de cantar, tocas algum instrumento? Então, eu toco um pouco de teclado, né? Eu não me considero uma tecladista, né? Estou muito longe disso, porque eu nunca me desenvolvi no instrumento para ser instrumentista. Não me desenvolvi porque eu não quis, né? Foi uma escolha minha mesmo. Eu sempre me especializei muito em canto, ainda tenho muita coisa para fazer, para estudar de canto, né? Então foi uma escolha minha, né? Quem sabe daqui mais para frente eu mude, né? Tenho vontade de me especializar mais, né? Fiz aulas de piano na faculdade, toco um pouco de teclado para me auxiliar no meu trabalho como cantora e como professora, né? Mas então assim, não sou uma instrumentista do teclado, das teclas, mas também assim, é só eu decidi que farei isso, né? Acredito que o futuro seja provável. Mas eu também toco ukulele, né? Eu gosto de tocar ukulele, que é um instrumento fácil de ser carregado. Eu escolhi esse instrumento por isso, porque eu tô muito nisso de... Tô no Rio Grande do Sul, tô no Rio de Janeiro, agora, quem sabe, né? Fazendo outras viagens, então eu precisava de um instrumento que fosse fácil, que fosse de fácil locomoção, né? Leve, enfim, que pudesse inclusive colocar numa mala, né? Ser mais fácil para ser despachado, enfim. Então eu tenho um ukulele, toco um pouquinho de ukulele, mas é mais para... Esse sim é o meu hobby, é a minha diversão. Às vezes quando eu quero cantar alguma coisa, só assim para me divertir, eu me acompanho ali com o ukulele. Buenas, estamos chegando no final da entrevista. Muito obrigado pela participação. Tu foi uma leonense que venceu na profissão. Que recados deixas para teus conterrâneos mais jovens que desejam alçar voos? Então, primeiro te agradecer muito, Luiz, agradecer pelo teu apoio de sempre, né? Que tu sempre acompanha o meu trabalho, né? Divulgando o meu trabalho, inclusive, então eu te agradeço, né? Por isso. Eu digo assim, na verdade, eu acredito sim que estou vencendo, né? Acho que pensar da onde eu saí, as coisas que eu já fiz, as coisas que eu já conquistei, as coisas que estou fazendo, é realmente uma coisa que eu sou muito agradecida, oportunidades que foram surgindo na minha vida, mas claro também, eu sei que eu tive que batalhar muito para conseguir chegar nos locais em que eu cheguei. Mas, então, assim, eu sei que eu preciso visualizar como vitórias, mas eu digo assim, estou vencendo, ainda não cheguei lá, ainda não cheguei aonde eu quero, ainda falta um tanto de caminho. E aí, por que eu digo isso? Este ano está completando 20 anos que eu trabalho com música. 20 anos que eu entrei para a primeira banda e 20 anos que eu estudo formalmente música. E eu ainda não cheguei lá, aonde eu quero, aonde eu tracei há alguns anos atrás. Inclusive há 10 anos atrás, 9 anos, né? Basicamente 9 anos atrás, o caminho que eu tracei, que é onde eu realmente quero chegar. Eu ainda não cheguei, então assim, estou vencendo, realmente preciso reconhecer, e é importante que a gente faça isso na nossa trajetória. Já fica aqui uma das dicas, né? Dos conselhos, né? A gente precisa reconhecer os pequenos caminhos que a gente vai dando e que a gente vai, as pequenas conquistas que a gente vai alcançando, a gente precisa reconhecer isso, porque é isso que nos move, é isso que vai fazer com que a gente persista. Essa minha história que está acontecendo, né, traz também essa visão de que é preciso muita persistência e é preciso muita paciência. Já são 20 anos aí, 9 desde que eu decidi é esse o local que eu quero chegar, que é a docência no ensino superior. E eu sei que agora eu estou chegando no final dos meus estudos de doutorado, então eu já tenho a titulação que eu necessito para fazer os concursos que eu quero para a docência do ensino superior, mas eu sei que ainda pode demorar um tanto para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, pode ser até que eu mude daqui mais um tempo de ideia, porque essa minha ida para a Europa realmente desestabilizou algumas coisas em mim, sabe? Eu fiquei com uma vontade de, inclusive, tentar projetos na Europa, né? Lá eu pude assistir a shows de bandas grandes de heavy metal, que eu curto, conheci bandas de metal do cenário alternativo de Portugal, né, e da Europa em geral, que me fizeram ter uma vontade também de pensar, como é que seria se eu montasse um projeto aqui?
como seria cantar na Europa e poder transitar mais facilmente por países, né? Aqui cantando, fazendo shows de heavy metal, que inclusive é um nicho maior lá fora, né? Na Europa. Então, assim, algumas coisas mudaram. Pode ser até que eu reveja algumas coisas nos próximos anos. Mas então, assim, agora eu estou me encaminhando para ter o que eu preciso para o meu planejamento de 9 anos atrás, né? Então, ainda não acabou, ainda tem muito chão para transitar e para caminhar. E que eu acho que, na verdade, é isso que faz a gente se manter vivo, né? Então, tá tudo certo, faz parte. Isso é a vida. Mas então, eu digo que é isso, assim, a gente pode muito. Saímos do Capão do Leão, nascemos no Capão do Leão, mas a gente pode muito, a gente pode conquistar o mundo. Mas é preciso isso, é preciso persistência, é preciso paciência, acreditar na gente, não desistir no primeiro empecilho que surgir, se dedicar muito, né? E isso, e curtindo as vitórias, os passinhos de cada dia e sempre pensando no próximo, que as coisas vão surgindo.